Olá pessoal, aqui é o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre três diferentes correntes doutrinárias na criminalística brasileira. Isso mesmo, olha só, gente, eu tenho 8 anos, mais ou menos, de carreira como um perito criminal aqui no estado de São Paulo, tá bom? Então, é claro que 8 anos não é tanta experiência assim, né, gente? É uma boa experiência e tal, mas não é tanta experiência assim, tá? Tem colegas muito mais antigos na profissão do que eu, colegas muito mais experientes, muito mais conhecedores do seu mister, né, da sua profissão, assim que a gente vai perseguindo ali, dessa forma a gente vai justamente se baseando aí nesses colegas aí mais antigos, mais experientes, né, para poder a gente desenvolver nosso trabalho. É claro que a gente tem que se basear nos exemplos, tem que ter um referencial aí para poder desenvolver nosso trabalho da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, isso é importantíssimo, tá? Então, nesses 8 anos de carreira, eu percebi que na perícia criminal brasileira, tá? Na criminalística nacional, nós temos basicamente aí, pode ter até mais, tá? Mas eu consegui compilar, digamos assim, três diferentes correntes doutrinárias, na verdade, três temas, né? Que pode indicar correntes doutrinárias distintas aí na nosso ordenamento criminal, ordenamento pericial, na verdade, tá bom? Eu vou falar sobre esses três aí, essas três diferenças na perícia criminal brasileira que eu consegui aí apurar nesses 8 anos de profissão, 8 anos de carreira que eu tenho. Eu quero compartilhar isso com vocês e a gente vai discutir bem legal aí sobre esse assunto, tá bom? Se liga nesse vídeo e vamos discutir legal esse assunto aí. Bom, gente, então observe que nós temos a primeira aí, diferença doutrinária. Isso aí é claro que eu apurei, baseado justamente nos cursos, na curso de formação que eu fiz, tanto aqui no estado de São Paulo, como outros cursos em outros estados aqui do país, tá? Cursos online que eu participei, congressos, enfim. Tudo isso eu percebo aí que a gente tem uma diferencinha doutrinária aí em alguns pontos, tá? Eu vou falar 3 desses pontos aí para vocês saberem do que eu tô falando, tá? O primeiro ponto, gente, é a presença ou não dos informes nos laudos periciais, tá? Eu percebo que colegas mais experientes indicam que não deve existir informes, né, no laudo pericial. O perito não tem que ouvir informes, tem que colocar somente o que viu ali objetivamente, o que analisou, né, objetivamente no local dos fatos, e aí reportar esse resultado da sua análise, né, da sua visualização, no laudo pericial de forma objetiva e mais clara possível, sem colocar informes, tá? Outra corrente doutrinária estabelece que temos que colocar os informes nos laudos periciais, até porque os informes podem, né, pode nos indicar, por exemplo, onde está uma determinada impressão digital, né? Pode indicar, por exemplo, onde o indivíduo passou, né, no local ali que você está avaliando, ou homicídio, um furto, né? Olha, a vítima pode indicar, né, onde o indivíduo passeou ali, indicar se a casa da pessoa tem a câmera de vigilância, que pode ter flagrado a ação criminosa. Então, ouvir, né, no local dos fatos, eu acredito, também eu sou favorável a essa corrente doutrinária, que seja realmente uma atribuição do perito, tá? A gente tem que ouvir ali os fatos, né? E é claro que com a consciência de que, às vezes, alguma parte pode estar mentindo ou omitindo alguma informação, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, no acidente de trânsito, você vai fazer uma perícia de um acidente de trânsito, você vai ouvir ambas as versões, de um lado ou de outro, né? E aí você vai realmente, não vai dar nenhum parecer no local, obviamente, né? Mas você vai justamente contrapor, né, contrabalançar ou comparar ali aquelas informações com os vestígios objetivos que você viu no local dos fatos, tá? Então o perito ele vai saber quem está mentindo, quem está omitindo, com base justamente no exame objetivo dos fatos, tá bom, pessoal? Nos vestígios, por exemplo, deixados na via, né? No sítio de colisão entre os veículos, sítio de impacto entre os veículos, então saber quem veio da onde, mais ou menos, né? Isso aí, quando o local está bem preservado, é possível você fazer, inclusive, a estimativa mais ou menos da dinâmica dos fatos ali no acidente de trânsito, por exemplo, ou em outra ocorrência criminosa qualquer, tá bom, gente? Então, observe que
é possível a gente estabelecer ali quem é que está mentindo ou omitindo informação com base nessas informações objetivas levantadas durante a investigação pericial no local da ocorrência, tá bom? Tá bom, gente? Então, observe que tem, então, essas duas diferentes correntes doutrinárias. Um grupo de profissionais que informam e acham que não devem ser incluídos nos laudos periciais os informes, e outro grupo de peritos criminais que considera que sim, que há necessidade de se colocar os informes em um fragmento específico do laudo pericial, para que as autoridades observem ali realmente eventual comparação, né, do que foi levantado no local dos fatos, objetivamente, com aqueles informes que foi fornecido ao perito criminal que analisou a ocorrência, que analisou a cena do crime, tá bom, gente? A minha opinião pessoal e profissional, gente, é que sim, os informes devem constar ali no laudo pericial, tá? Eu vou mostrar, bom, gente, e eu vou mostrar por que eu defendo, né, que os informes devem sim existir no laudo pericial do perito criminal, tá? Nosso Código de Processo Penal, no CPP, lá, né, o Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, nós temos alguns indicativos do que o perito deve fazer em alguns locais de crime, né? Então, estou mostrando aqui na tela de vocês agora dois artigos, tá, do Código de Processo Penal que indica que os peritos devem fazer no local dos fatos. Por exemplo, o artigo 171 fala o seguinte, ó: nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado, tá? Então observe, gente, que a presunção é subjetiva, né, gente? Então ele já indica algo que o perito vai fazer, mas indica algo subjetivo. Então o perito não trabalha somente com informações objetivas, né? Ele vai trabalhar também com informações subjetivas, e a presunção é uma informação subjetiva, tá? Então a presunção é que época ter sido o fato praticado, que época foi que o fato foi praticado, né? Então esse lapso temporal, por exemplo, né, o indivíduo esteve num local, por exemplo, o dono do imóvel, né, esteve num local na quinta-feira, viajou, voltou no sábado, né, e aí esse imóvel foi arrombado, foi subtraído na televisão, enfim, alguns objetos aqui do interior daquele imóvel, tá? Então, o perito, quando chega num local para fazer a perícia daquele furto, né, ele vai perguntar à vítima: olha, quando é que foi que o senhor saiu do local, viajou, tinha alguém na casa na data dos fatos e tal, né? Aí a pessoa, a vítima, vai indicar: olha, eu viajei tal dia, voltei em tal dia. Então o perito ele vai presumir que o fato ocorreu nesse lapso temporal, que não tinha ninguém em casa. Então isso é uma presunção, pessoal. Então é um informe, de qualquer maneira, que justamente o perito vai trabalhar, tá? Outro informe interessante é o seguinte: olha, só a vítima sabe onde na casa dela o indivíduo manipulou, né? Então, ó, a carteira, sei lá, uma xícara, né, que o indivíduo deixou no lugar e o criminoso pegou e levou para outro, né? Só a vítima vai indicar ao perito criminal onde o indivíduo manipulou, onde o criminoso manipulou dentro do seu imóvel, né? Então, esse direcionamento aí do levantamento das impressões digitais, levantamento de eventual material biológico, por exemplo, DNA, no local dos fatos, é a vítima que vai indicar, tá? Ou, por exemplo, o primeiro policial que chegou no local dos fatos, em se tratando, por exemplo, de um homicídio, né? Quando a vítima não está mais presente, já faleceu, foi uma vítima fatal numa ocorrência de um acidente de trânsito, né? Então, os informes vai direcionar o perito onde ele vai buscar os principais elementos materiais do fato periciado, tá bom, gente? Então, observe que o perito trabalha aí com alguns elementos subjetivos, tá? Então, esses informes, ele é fundamental para o desenvolvimento e ao esclarecimento da verdade também, tá bom, pessoal? É importante mencionar isso. Bom, gente, então outro artigo aí do nosso Código de Processo Penal é o artigo 173, que fala sobre incêndio, tá bom? Eu somente vou ler esse artigo para a gente justamente perceber que o nosso Código de Processo Penal, o nosso ordenamento jurídico, ele indica o que o perito tem que fazer em alguns casos, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui de incêndio, então ele diz o seguinte, ó:
Artigo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Bom, gente, nesse caso também, o perito ouvir, né, o que a vítima tem para falar sobre esse caso, né, o caso de incêndio, é fundamental para o desenvolvimento aí dos trabalhos periciais. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, no caso de incêndio, o perito tem que saber, por exemplo, dentro de cada cômodo do imóvel que pegou fogo, né, o que é que existia naqueles cômodos, onde é que tinha tomada, né, às vezes o fogo consumiu todo o imóvel, né, então não dá para saber onde é que tinha uma televisão, onde é que tinha, por exemplo, um aparelho na tomada ligado, que gasta muita energia, onde é que tinha, por exemplo, benjamins, onde é que tinha extensão, né, isso aí tudo a vítima pode esclarecer. É claro que a vítima, ela pode mentir, né, gente, então o perito tem que ficar atento a isso, tá, mas aí, quando a vítima, ela fala ali, nesses informes, né, o que é que tinha em cada cômodo, né, minuciosamente, é um trabalho realmente que demanda tempo, né, um trabalho de análise de perícias em incêndios. Quando a vítima fala o que é que tinha em cada cômodo, o perito vai justamente esmiuçar aquele local ali, né, fazer uma análise de quadrantes, enfim, para poder esclarecer aí, eventualmente, se foi um problema elétrico, se foi realmente uma vela, né, que às vezes foi deixada acesa no imóvel, enfim, isso tudo, os informes podem ajudar bastante aí a esclarecer os fatos, tá bom, pessoal? Então observe que são duas ocorrências aí que eu estou mencionando aqui no nosso artigo. São duas ocorrências, então, que eu estou mencionando aqui no CPP, que o uso dos informes por parte do perito pode ser fundamental para o direcionamento dos exames periciais no local, tá bom, gente? Bom, sem mais delongas, vamos para o segundo aí, a segunda diferente corrente doutrinária aí que nós temos no nosso país, tá? A segunda corrente doutrinária, gente, é com relação ao uso de jargões, tá? Bom, o segundo, então, ponto aí que eu compilei para vocês com relação a diferentes correntes doutrinárias da criminalística brasileira é com relação ao uso de jargões, né, técnicos nos laudos periciais, tá bom, pessoal? Bom, laudo pericial, gente, não é artigo científico, tá? Tem um pessoal aí que acha que laudo pericial é artigo científico, tem que ter uma linguagem técnica, demasiadamente ali técnica, com uso de jargões, né, usar a palavra ali, palavreado bem difícil, enfim, tá? Tem corrente doutrinária que acha que não, acha que o laudo pericial é diferente de artigo científico, tá, pessoal? E eu sou parte aí dessa doutrina, que acha que laudo pericial é diferente de artigo científico, até porque, gente, observa comigo aí, tá bom? O destinatário do laudo pericial é a vítima, né, é a parte ali, às vezes, criminosa, o réu, né, o advogado de defesa, né, é promotor, é juiz, é delegado, profissionais do direito em geral, que, por exemplo, não tem conhecimento técnico a respeito de um tema específico, tá? Química, física forense, genética forense, né? Então, observe que são linguagens aí, são áreas especializadas, né, da ciência, e que, às vezes, para o leigo, né, entender o uso de palavreado, ou para o profissional do direito entender o uso daquele palavreado técnico, demanda muito esforço, pessoal. Então, o laudo pericial deve esmiuçar ao máximo a informação para poder a galera entender, tá? Senão ninguém vai entender nada o que é que o perito está querendo dizer, tá bom? Em contrapartida, né, no caso do artigo científico, o artigo científico ele vai ser destinado, né, o público especializado. Então, observe que o público é diferente, né? O público de laudo pericial é diferente do público de um artigo científico. Porque o artigo científico, realmente, você tem que falar com os pares, né? De uma determinada área da ciência. Então, você tem que usar realmente linguagem técnica, jargões, né? Para poder justamente promover essa linguagem e falar na mesma língua daqueles profissionais que estão lendo o seu trabalho. Então, observe que o artigo científico é direcionado para profissionais especializados, tanto quanto você, da área específica em questão, tá bom, gente? Então, já difere essa informação. O laudo pericial, ele realmente é diferente de um artigo científico, tá bom, gente? E um exemplo disso veio aí um edital recente, em 2023, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Pode acompanhar na tela de vocês aí. Observe que no edital de perito criminal e outros cargos
lá de Sergipe, em 2023, tá? Eu estou mostrando o edital aqui para vocês, tá? Observe que nesse edital de Sergipe aí, em 2023, lá nas atribuições do cargo de perito criminalístico, né, ele fala o seguinte, eu estou mostrando aqui para vocês na tela, observe comigo aí, tá? Atribuições do cargo de perito criminalístico: preparar laudos com objetividade e clareza, evitando linguagem excessivamente técnica, a fim de propiciar sua interpretação no interesse da polícia e da justiça. Observe, gente, que a banca aí desse edital de perito criminalístico de Sergipe de 2023, é um edital bastante recente, né, foi revolucionária aí na atribuições do cargo de perito criminalístico. Por quê? Porque fala justamente que o candidato ideal, né, aquele candidato que vai ser selecionado, aprovado, né, vai ter que evitar uma linguagem excessivamente técnica. Essa é uma das atribuições do cargo aí de perito criminalístico de Sergipe de 2023. Então, observe que outros editais podem vir a cobrar realmente pode vir a esclarecer, né, a atribuição do cargo para perito criminal, falando justamente sobre essa linguagem aí, que não deve ser excessivamente técnica, tá bom, pessoal? Então observe que isso aí é muito importante, porque o público-alvo do laudo pericial é justamente profissionais de outras áreas, pessoas leigas, né? Às vezes a pessoa mal sabe ler, né? A vítima de um crime, por exemplo, né? Ele não tem uma instrução escolar muito desenvolvida, né? Às vezes não fez nem o ensino médio. Isso aí a gente tem que ter consciência, tá bom, gente? Então o laudo pericial não deve ser um instrumento excessivamente técnico. É claro que palavras específicas, né, linguagens específicas, não tem como fugir muito, tá bom? Mas o perito aí, nós podemos criar notas de rodapé para explicar determinado conceito, enfim, esmiuçar ao máximo aí a informação, tá bom? Então eu acredito aí, eu defendo a doutrina que estabelece que o uso de jargões técnicos nos laudos periciais deve ser evitado ao máximo aí na divulgação aí desses laudos, tá bom? Na liberação desses laudos. Bom, vamos agora para terceiro e último ponto de diferença, de diferença em correntes doutrinárias da criminalística brasileira. O terceiro e último ponto é com relação às reproduções simuladas. O pessoal chama de reconstituição de um crime, tá bom, gente? Então, reconstituição de um crime é a forma errada de se mencionar aí a reprodução simulada, tá bom? Então, reprodução simulada é quando você vai meses ou anos depois, né, de um fato, de uma ocorrência, vai tentar reproduzir aquela cena, né? Você vai pegar, eventualmente, o indiciado, o autor do crime, né? Algumas testemunhas, vítimas, enfim, e vai fazer meio que a reprodução da versão de cada um, separadamente, tá bom, pessoal? Cada um vai reproduzir a sua versão de forma separada, tá? Sem que o outro veja, para poder justamente o perito ele analisar as minúcias do que cada um informa ali, né? E estabelecer justamente a dinâmica do fato com base na visão de cada um. E aí ele vai contrapor essas visões com base justamente nos vestígios levantados no local dos fatos. Então o perito ele vai ter acesso aos laudos periciais do local, aos informes oitivas, né, das testemunhas, do réu, das vítimas, enfim. Ele vai ter acesso a toda essa informação e vai colocar tudo isso num laudo pericial de forma a esclarecer a verdade dos fatos, tá bom? Às vezes até o perito tem acesso, inclusive, gente, os laudos necroscópicos, né, dos médicos legistas, né, para poder justamente verificar onde for, por exemplo, no corpo, no cadáver, né, as lesões, para poder justamente verificar de onde partiu o tiro, né, esclarecer eventualmente alguma verdade aí que esteja oculta, tá bom, gente? Então, uma diferença doutrinária sobre isso, gente, é que quem deve ser o perito que vai conduzir a reprodução simulada? É o perito criminal que atuou no local, né, ou um segundo perito criminal que nunca viu o fato, né? Que vai analisar as provas, tudo novo, de forma diferente, com um olhar atual das circunstâncias que ocorreu a ocorrência, que ocorreu o fato, tá bom, pessoal? Então observe que isso é uma diferença doutrinária importante. Alguns peritos, né, consideram que não, tem que fazer a reprodução simulada, tem que conduzir a reprodução simulada o perito que atuou em local, tá? Outros colegas, outros peritos criminais experientes também, informam que não, tem que fazer um segundo perito, né? Porque se aquele segundo perito chegar na verdade, né, dos fatos de forma
convergente ao que já existe nos autos, né? Então, a verdade era aquela mesmo, né? Se, por exemplo, o perito divergir, né, gente, é uma nova informação que vai trazer a verdade à tona, tá? Então, a probabilidade de uma isenção, né, de opinião, isenção mesmo técnica, né, sem viés da verdade, é justamente realizada por um terceiro perito, um perito que está em posse daquela informação de forma nova, de forma realmente que nunca teve acesso. Né? Então, se o perito que atendeu o local fazer a reprodução simulada, ele pode realmente incorrer em erro, sem nem perceber, tá, gente? Então, o perito ele tem a ideia já do que aconteceu, tá? E aí ele está realmente, entre aspas, né, contaminado, porque ele acredita, né, com base no que ele viu e no que ele ouviu, né, que a verdade é aquela dinâmica que ele estabeleceu, tá? Se ele for o condutor da reprodução simulada, ele pode, né, estar equivocado na sua verdade, né, e aí transpor esse equívoco para o novo laudo pericial de reprodução simulada. Isso é um exercício mental que o perito deve evitar, tá, pessoal? Trazer viés cognitivo, né, de um fato para o seu laudo pericial. Ao máximo a gente tem que evitar fazer isso, mas às vezes a gente não consegue ter essa imparcialidade toda, né, gente? Então, uma segunda opinião, um segundo perito que nunca teve acesso ao caso, né, ele vai ter a posse daquelas informações ali e vai reconduzir uma reprodução simulada. Então, eu defendo justamente essa última aí, opinião de que os peritos criminais que devem conduzir a reprodução simulada deve ser o perito diferente, deve ser um perito que nunca nem viu o caso, né? Está estudando aquele caso ali naquele momento da reprodução simulada, tá bom? Então essa é uma diferença doutrinária importante que nós temos no nosso ordenamento pericial e criminalístico aqui no Brasil. Bom, gente, eu me estendi bastante nesse vídeo aí de hoje, tá? Espero que vocês assistam e aproveitem bastante o conteúdo. E eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Busque sempre conhecimento de qualidade. Eu vou ficando por aqui. Se você teve alguma dúvida sobre esse conteúdo, mande uma mensagem, escreva sua opinião aqui na descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo aqui nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, tá? Que eu, na medida do possível, vou responder os questionamentos e as dúvidas de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e até breve. Nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau.